Oi, gente, vamos começar então a nossa segunda aula de histologia e hoje a gente vai falar sobre os tecidos musculares. Começando pela principal função do tecido muscular, que é a movimentação do corpo, seja ela uma movimentação voluntária ou involuntária. Uma movimentação voluntária é aquela que a gente controla. Por exemplo, quero andar, então eu a minha vontade de andar me faz andar, eu mexo meus músculos porque eu quero. Mas agora também existem os movimentos involuntários. Por exemplo, o nosso coração bate porque ele tem um músculo que o faz contrair. Só que a gente não consegue controlar essa atividade. Então, é uma movimentação involuntária. As células que compõem o tecido muscular são chamadas de miócitos. E essas células são excitáveis. O que isso significa? Que elas respondem a estímulos neuronais. Então, quando a gente tem vontade de movimentar um músculo, a mensagem é enviada do cérebro até o músculo através de um neurotransmissor, que faz a célula contrair. Os movimentos involuntários também são controlados pelo sistema nervoso, mas não é a nossa vontade que o faz controlar, é o próprio sistema nervoso autônomo. O que existe de estrutura na célula do miócito? Primeiro, o sarcolema. O sarcolema é a membrana plasmática do miócito. Existe o sarcoplasma também, que é o citoplasma do miócito. E dentro do citoplasma do miócito existem duas proteínas muito importantes que são responsáveis pela contração muscular. São a miosina e a actina. A miosina pode ser também chamada de filamento grosso e a actina de filamento fino. Por fim, uma importante estrutura do miócito é o retículo sarcoplasmático, que é o que armazena cálcio dentro do miócito. E o cálcio a gente vai ver que é muito importante também para a realização da contração muscular. Tudo bem? Agora, passando para a classificação. Existem dois tipos principais de tecido muscular. O estriado, que é dividido em esquelético e cardíaco, e o tecido muscular liso, ou também chamado de visceral ou não estriado. Agora a gente vai passar por cada um dos tipos de tecido muscular. Primeiro falando do que existe mais no nosso corpo, que está mais presente no nosso corpo, que é o tecido muscular estriado esquelético. E onde ele está presente? Em associação com os nossos ossos, para que a gente possa se movimentar. Como eu já tinha falado, a contração do músculo é um movimento voluntário. E então ele é controlado pelo nosso sistema nervoso somático. Tudo bem? Agora eu vou dar algumas características das fibras. Entendam fibras como os miócitos, eles são sinônimos, tá bom? As fibras, elas são filamentosas, isso significa que elas são filetes, em formato de filete, e elas não possuem ramificações. É importante isso, a gente saber isso, porque no tecido estriado cardíaco é diferente. Elas também são multinucleadas. Cada célula, cada miócito possui vários núcleos, e os núcleos estão normalmente distribuídos pela periferia da célula. E as fibras musculares do tecido muscular estriado esquelético, elas conseguem regenerar. Ou seja, quando a gente machuca um músculo, causa uma fratura muscular, o músculo consegue se regenerar. Então, ele consegue se renovar. Isso é muito importante para a manutenção do nosso movimento, certo? E o tecido muscular estriado esquelético também tem uma característica importante, que os grupos musculares são antagônicos, ou seja, na maioria das vezes, quando a gente contrai um músculo, tem um outro músculo relaxando. E aí um exemplo que fica fácil da gente entender é o bíceps e o tríceps. O bíceps está na parte anterior do nosso braço e o tríceps está na parte posterior. Então, quando a gente vai levantar um peso, que a gente faz um movimento de alavanca, o bíceps é o que faz ter essa angulação. E o tríceps, se ele contrair, ele vai voltar, vai fazer o movimento contrário. Então, ele tem que relaxar para a gente conseguir fazer esse movimento de alavanca. Então, enquanto o bíceps contrai, o tríceps relaxa nesse movimento de angulação. Quando a gente quer voltar o braço para a posição
esticada, o nosso bíceps relaxa e o nosso tríceps contrai. Então, são dois músculos antagônicos. Isso também acontece na movimentação da nossa coxa, por exemplo. Mas a movimentação do braço é um exemplo fácil da gente entender. O próximo tipo de tecido muscular é o estriado cardíaco. Esse tipo de tecido é exclusivo do coração. Então, esse tipo de tecido só existe no nosso coração. E ele é chamado de miocárdio, que é o músculo do coração. Ele possui um movimento involuntário e ininterrupto, ou seja, a gente não controla o movimento e ele também não para. Ele é controlado, então, pelo nosso sistema nervoso autônomo, que a nossa vontade não consegue controlar. Se eu falo, coração para de bater, lógico que ele não vai parar de bater, por isso ele é involuntário. Mas é importante vocês saberem que quem gera um impulso nervoso para o coração contrair é o próprio coração, que é o nó sinatrial, que gera um impulso nervoso para o coração contrair. E esse nó sinatrial a gente chama de marca-passo natural do coração, porque é ele que joga o impulso nervoso numa frequência determinada para o coração ficar contraindo. O sistema nervoso autônomo vai controlar se a gente quer acelerar ou se a gente quer diminuir, por exemplo, a nossa frequência cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração vai bater no intervalo de tempo. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um exercício físico, que a gente precisa de mais oxigenação no nosso corpo, então a gente precisa que o sangue corra mais rápido. Uma das formas de fazer com que o sangue chegue mais rápido nos nossos músculos é aumentar a frequência cardíaca. Mas não sou eu que vou escolher coração aumente a frequência cardíaca. É o próprio sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo vai lá no coração, lá no nosso sinatrial e manda um aviso. Eu preciso que você bata mais rápido. Aí o nosso sinatrial vai responder, liberando mais impulsos nervosos por um intervalo de tempo. Tá bom? Agora, as características das fibras do músculo estriado cardíaco. Elas são filamentosas, então elas também são em filetinhos, mas elas são ramificadas, que é uma diferença do estriado esquelético, que a fibra não era ramificada. Vocês podem ver que ela é ramificada por essa figurinha. Tá vendo que elas se ligam? E essas são as ramificações de cada fibra. Elas são mono ou binucleadas, ou seja, cada célula, cada fibra, possui só um ou dois núcleos. E eles ficam normalmente no meio da célula, não na periferia, como o estriado esquelético. E eu acabei de perceber que eu esqueci de falar de uma estrutura do miócito. Então, eu vou voltar lá no slide dos miócitos. Que eu esqueci de falar o que significa sarcômero. Sarcômero é a estrutura organizada que fica a miosina e a actina. Então, a miosina fica normalmente no meio e a actina fica na periferia. Essa organização é denominada sarcômero. Tudo bem? Voltando, então, ao músculo estriado cardíaco, eles possuem sarcômeros, ou seja, os filamentos de actina e miosina são organizados, tá bom? Do mesmo jeito que eu mostrei naquela figura dos miócitos. E eu também tinha esquecido, coincidentemente, de falar aqui no estriado esquelético, que o estriado esquelético também possui sarcômeros. Então, as fibras de miosina e de actina são organizadas. Então, continuando. O tecido muscular estriado cardíaco não regenera. Ou seja, se a gente tem a perda de um pedaço do músculo do coração, ele não é capaz de renovar esse músculo, não é capaz de regenerar o músculo. E isso é de muita importância para a biologia, porque se a gente perde o músculo cardíaco, a gente perde função cardíaca. Isso é muito prejudicial. Por isso, se a gente perde músculo, pode acontecer um infarto, por exemplo, e a pessoa vira óbito. Tá bom? E outra importante estrutura das fibras do tecido estriado cardíaco são os discos intercalares, que são estruturas que separam uma célula da outra, tá bom? E por fim, o tecido muscular liso, ou visceral, ou não estriado. Ele é presente principalmente na parede de órgãos viscerais, como, por exemplo, o intestino, o estômago, então, das nossas vísceras. Ele também está presente na parede dos vasos sanguíneos
e do útero também. Ele também possui movimento involuntário, e quem controla esse movimento é o sistema nervoso autônomo. O importante movimento do músculo liso é o movimento peristáltico do nosso intestino, que faz com que o bolo alimentar vá descendo pela via digestiva. E também é importante para a gente conseguir evacuar, fazer cocô. E aí, as características das fibras do tecido muscular liso. As fibras são fusiformes, ou seja, possuem formato de funis. Elas se afunilam na ponta, tudo bem? Elas são mononucleadas, ou seja, cada célula possui apenas um núcleo. Eles não têm sarcômeros, então as fibras de actina e miosina não possuem aquela estrutura organizada que a gente viu lá no começo da aula, nos primeiros slides. Ela possui uma estrutura mais desorganizada. E esse músculo, o tecido muscular liso, consegue se regenerar. Ou seja, se tiver uma perda de algum, ou lesão de algum tecido muscular liso, o músculo consegue se regenerar, se renovar. Aqui eu coloquei uma tabela comparativa para ficar de resuminho para vocês. Então, eu coloquei os tipos de tecido muscular e as diferenças entre eles, tá bom? Então, se vocês quiserem tirar um print, fica mais resumindo, tudo bem?